Sócrates é culpado de não aceitar os deuses que são reconhecidos pelo Estado, de introduzir novos cultos e também é culpado de corromper a juventude, pena a morte. Bom, vocês viram lá a primeira parte da aula, de introdução a essa aula de filosofia. Eu mostrei como foi aí o julgamento de Sócrates, quais foram as acusações a qual Sócrates foi submetido. E, então, claro, é óbvio, lógico, que nós vamos falar sobre quem? Sócrates. Pô, professor, mas peraí. Se a gente vai falar de Sócrates, por que você está me apresentando um livro do Platão? Bom, é justamente por isso. Porque, na realidade, Sócrates ele não deixou nada escrito. Né? Não existe um livro que você vai ver lá, o livro do Sócrates. Né? Sócrates que escreveu isso daqui. Não. O Sócrates foi considerado uma pessoa extremamente fora do normal da sua época, uma pessoa extremamente inteligente, sábia. No entanto, Sócrates não deixou nenhum escrito, né? Nada do que nós temos sobre a história da filosofia socrática, né? A partir de Sócrates, nada do que está lá foi escrito por Sócrates. Tudo foi escrito por Platão. E é claro que alguém poderia perguntar, se tudo que está escrito foi escrito por Platão, será que Sócrates realmente existiu? Essa é uma ótima pergunta. Existem alguns historiadores, alguns pesquisadores que têm essa dúvida, que realmente colocam essa pulga atrás da nossa orelha. Ou seja, será que Sócrates realmente existiu? Se ele existiu, por que ele não deixou nada escrito? Essa é uma pergunta interessante. Realmente paira no mundo acadêmico da filosofia essa questão. Alguns acreditam que sim, outros acreditam que não. É bem parecido com aquela questão de que se a Terra é plana ou se a Terra é redonda, né? Eu, sinceramente, nesse quesito, eu fico com quem acredita que a Terra é redonda mesmo, né? Ou seja, eu acredito que o Sócrates existiu de fato. No entanto, há algumas hipóteses que nos deixam realmente com essa dúvida. Mas nós vamos trabalhar, a princípio, acreditando que Sócrates existiu. Por quê? Porque tudo que nós temos sobre Sócrates foi escrito em alguns livros de seus discípulos. Um deles, o principal, eu diria, o Platão. Então, o Platão ele vai escrever sobre Sócrates, vai falar sobre o julgamento de Sócrates, a condenação de Sócrates, a morte de Sócrates, né? Então tem um livro que se chama Apologia de Sócrates, outro que vai se chamar A Defesa, né, o livro não escrito Apologia de Sócrates e Defesa de Sócrates. Então, assim, esses livros contêm aí a história de Sócrates e como chegou à sua condenação. Como eu li, né, no começo da aula, na introdução da aula, Sócrates foi acusado de 1. Perverter a juventude, 2. Não respeitar os deuses, não necessariamente nessa ordem. Mas o que acontece? Atenas é uma cidade uma cidade-estado na Grécia, onde a questão da divindade, dos deuses, era extremamente importante. Então eles achavam extremamente importante você ser devoto, né, de certa forma, aí, de algum deus. E ali existiam vários deuses, e cada cidade-estado ali de Atenas existiam várias, cada uma tinha o seu deus. E, claro, qual é o melhor deus? O da minha cidade, né? Cada cidadão aí que era de um local, de uma região, vai dizer que a sua cidade tem o melhor deus, vamos dizer assim. E o Sócrates, ele vai, de certa forma, perverter, entre aspas, aí, a juventude. Por quê? Porque ele vai começar a falar sobre o conhecimento em si, a razão, né? E essa é a principal diferença entre Sócrates e os filósofos pré-socráticos, né? Porque se eles já eram filósofos, né, como nós vimos na aula anterior, Heráclito, Parmênides e assim por diante, se eles já eram filósofos, qual é a diferença então daqueles filósofos que estavam ali, filósofos conhecidos como filósofos da natureza, que nós vimos, e Sócrates?
justamente essa. Sócrates vai introduzir o conhecimento, a sabedoria, ele vai começar a pensar de uma forma um pouco mais lógica e racional. Então essa é a principal diferença. Outra coisa que Sócrates e Platão, né, eu acho que nesse sentido as duas histórias são muito interessantes, são muito próximas. Outra coisa que eles vão fazer é o quê? Fazer uma divisão entre o mundo real, que é esse mundo que nós temos, e o mundo ideal, que é o mundo das ideias. Segundo Sócrates e Platão também, o ideal, né, ou seja, o mundo das ideias, é o mundo perfeito. É aquele mundo que contém a alma. E esse mundo que nós vivemos, que é o mundo real, é um mundo que, na realidade, é um mundo imperfeito. Por quê? Porque existem uma série de coisas que nos prendem. Eu vou parar aqui, daqui a pouco eu volto com... Continuando, pessoal, vamos pensar em qual é a diferença entre o Sócrates e os demais filósofos que nós vimos até agora, que foram os filósofos da natureza. Bom, primeiro está nos temas em que Sócrates vai se aprofundar, né? Sócrates vai ser considerado o pai da filosofia porque ele buscou atingir a verdade a partir de questionamentos. Então, do questionamento principalmente da prática filosófica, que só se preocupava até então em descobrir coisas da natureza, do cosmos, através da observação. O Sócrates vai começar a tratar temas bem diferenciados. Temas como o belo, a amizade e a virtude. Então, esses temas que foram tratados por Sócrates são temas que eles são extremamente subjetivos. Sendo assim, são temas que é difícil de nós pensarmos como nós vamos falar agora sobre o belo. O que é o belo? É algo extremamente relativo. Né? O que é a virtude? Né? Então, é algo subjetivo, muito subjetivo. A amizade, né? Como que eu posso descrever a amizade? Então, são temas que não são palpáveis. Então, nós vamos chegar aqui agora ao julgamento de Sócrates. Então, Sócrates, ele, como nós vimos no começo, ele foi condenado por, primeiro, não respeitar os deuses, segundo, perverter a juventude. Em Atenas existia uma questão muito forte que era que a educação, de certa forma, e o conhecimento não era para todos, era só para um grupo específico da sociedade. Claro que esse grupo são aqueles que tinham mais condição econômica. No entanto, quando Sócrates começa a atuar ali em Atenas, ele começa a passar conhecimento para todos, independente se as pessoas tinham ou não um bom conhecimento, se tinham ou não uma boa classe econômica, se era rico ou se era pobre. Ele passava para todos. E isso ficou para os seus julgadores ali como uma perversão, ou seja, ele estava colocando ideias na cabeça da juventude, e colocar ideias na cabeça da juventude poderia trazer posteriormente o caos. Interessante porque isso foi há 500 anos antes de Cristo, e por incrível que pareça, até hoje nós vemos ainda pessoas que pensam dessa forma. Ou seja, você não deve ensinar a juventude, né? Você tem que sempre trazer uma lição mais ou menos, né? Não pode mostrar para eles, a juventude principalmente, que eles têm direitos, que eles têm obrigações, que eles podem reclamar, que eles podem exercitar o seu direito de cidadão, né? Porque fazer isso é mal visto até hoje, né? Então você imagina isso 500 anos antes de Cristo. Então essa acusação que foi imputada a Sócrates fez com que a sociedade daquela época condenasse Sócrates à morte. Fora isso, também ele foi condenado por perverter aí, ou por ser uma pessoa impiedosa. Impiedosa, essa palavra aí, impiedade, né, vem da questão do ímpio, né, ou seja, de não acreditar nos deuses que ali tinham. Então isso também vai fazer com que Sócrates seja julgado, condenado. O interessante é que a condenação de Sócrates
a princípio, as pessoas que o condenaram não, vamos dizer assim, não condenaram ele à morte, como a gente viu, mas essa condenação à morte, ela tinha muita chance de ser revertida. Bastava Sócrates pedir uma espécie de novo julgamento ou uma espécie de abrandamento da sua condenação, né? Ou seja, vamos deixar essa condenação um pouco menos forte. Bom, e aí o que acontece? Isso, de certa forma, poderia acontecer, até poderia. No entanto, Sócrates não quis. Sócrates, em uma de suas palavras, disse que a morte dele faria mais mal aos atenienses ou à cidade de Atenas do que a ele mesmo. E as pessoas ficavam desesperadas: Sócrates, mas você vai morrer, o que vai acontecer, né? Como que isso pode? Interessante que a gente está assim no finalzinho da tarde, né? A luz aqui está caindo, eu até tentei dar uma clareada aqui, mas talvez isso seja propício para nossa aula. Então, Sócrates, mas o que vai acontecer, né? Você vai morrer e tal. E o Sócrates, ele respondia isso da seguinte forma: eu não sei por que vocês ficam tão preocupados com a questão da minha morte. Ninguém aqui nunca morreu, ou pelo menos que nós saibamos, né? Ninguém aqui nunca morreu para dizer se morrer é ruim ou é bom, se estar do outro lado vai ser melhor ou pior. Ninguém nunca voltou também para contar isso. Então vocês ficam desesperados por uma coisa que vocês não sabem, né? Ninguém sabe se morrer é melhor ou pior, segundo Sócrates, né? Ou seja, é claro que para muitos isso é loucura, né? Claro que, enfim. Mas Sócrates, então, permitiu que a condenação dele fosse colocada, ele manteve essa condenação, e ele mesmo tomou lá o copo de cicuta, né? Que era uma espécie de veneno, que era a condenação que ele teve, e a partir disso Sócrates morreu. E aí, na próxima aula, então, nós vamos falar sobre Platão e o mundo das ideias e tudo que envolve aí Platão, tá bom? Está escurecendo, né? Está quase escuro aí, espero que isso não atrapalhe muito, mas na próxima videoaula, então, a gente continua falando então sobre Platão. Um grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.